E aí pessoal, como que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Hoje, aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre uma profissão que eu tive uma experiência pessoal na Espanha. Eu vi que realmente dá para ganhar muito dinheiro e o motivo é bem óbvio. Não tem muita gente qualificada nessa área. A maioria das pessoas não estão preocupadas, não estão vendo essa profissão, não está no radar de muita gente. E a gente sabe que hoje em dia, né, o mercado de trabalho está muito saturado de pessoas qualificadas com ensino superior, mas não qualificadas com a mão de obra prática, técnica. E essa profissão é a profissão de soldador. Eu morei na Espanha, para quem já sabe, já acompanha o canal, eu tive uma realidade bem difícil, cheguei, dormi na rua, depois fiquei sem documento, tive o parto do meu filho nasceu com a cidadania, enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. Mas, resumindo, eu tive a experiência real, a realidade real do que é a Espanha e eu vi uma coisa que a princípio eu não acreditei. Pessoas ganhando 50 mil reais convertido nessa profissão de soldagem. E eu tive uma experiência pessoal porque eu convivia com soldadores, eu morava do lado de uma fábrica de soldagem e eu posso falar com bastante propriedade sobre esse assunto. Vou falar tudo isso depois da vinheta. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. Aqui nesse canal eu falo sobre o meu processo imigratório e muitas vezes falar do processo imigratório é uma coisa que é muito pessoal, né? Se, por exemplo, eu falar da minha cidadania, eu vou falar da cidadania que eu consegui através do meu filho, né? Que é uma coisa pessoal demais, né? Super pessoal. É muito difícil você fazer um conteúdo aqui na internet sobre imigração sem ser muito emocional, porque o intuito aqui não é eu fazer uma coisa emocional que vai tocar corações. Não, aqui o intuito é mostrar a realidade e te ajudar você ter uma visão diferente, você se desenvolver profissionalmente e crescer na vida. Esse é o meu intuito aqui com esse canal. Não tem nada de querer ficar famosão ou tocar o coração de ninguém. Não é o intuito. Mas enfim, isso é o motivo porque eu fiquei tanto tempo sem fazer vídeo. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo para falar da maneira certa para vocês, para não ficar criando aquela coisa, né? Aquele imaginário todo. Enfim, vamos direto ao ponto. Para quem me acompanha sabe que eu cheguei, né, em Madrid lá em 2023. Na verdade, eu cheguei na Europa em 2020, no finalzinho de 2023, morei em Portugal. Eu fiquei um tempo lá. Depois, né, em 2024, eu fui para a Espanha. Em outubro, eu cheguei lá em Madrid. Eu fiquei um tempo morando em Madrid. Depois, eu fui para Galícia e é aí que aconteceu o ponto. Eu fui morar numa região chamada Ferrol. Tá? Essa Ferrol é uma zona portuária, fica na província de Corunha, fica no noroeste, assim. A Galícia, para quem não sabe, é uma parte da Espanha que faz divisa com Portugal. Então, assim, geralmente o pessoal do Porto vai para Vigo, vai para Pontevedra, são essas regiões, e fica na pontinha. Tá? Onde eu morava, que era Ferrol, era na pontinha mesmo da Espanha. E tinha um detalhe muito interessante de Ferrol. Lá é uma zona portuária, portanto, tem navios e, portanto, exige muita mão de obra de soldadores, porque o pessoal faz as soldagens lá, né, junta os navios, e a gente morava do lado de uma empresa chamada Navantia. Eu vou colocar um vídeo sobre essa empresa, mas resumindo, os caras ficavam lá trabalhando, a gente passava, eu e a minha esposa, né, na época, a gente ficava andando, conversando, e a gente via aquela baita daquela empresa com aqueles guindastes, eles juntando os navios, e a gente ficava pensando, meu, coisa de louco. Só que tinha um detalhe. Na época, a gente estava sem documentação. A gente estava ilegal, né? A gente estava sem NIE, a gente estava sem nada ainda. O nosso filho não tinha nascido ainda. Eu não sou da mão de obra de soldagem. Eu sou mão de obra qualificada. Sou um programador. Qualificada no sentido de ensino superior. Sou programador, editor de vídeo, publicitário, mexer com YouTube, outra área. Eu tive um pai, inclusive, que é soldador e eu não imaginava que dava para ganhar tanto dinheiro, né? Afinal de contas, assim, meu pai, ele é um cara assim, ele faz de tudo. Eu não imaginava que tinha uma mina de ouro, tinha uma gema aí. Então tá, a gente estava morando em Ferrol, que é uma zona portuária, tinha bastante empresa de navio. Uma delas se chamava Navantia, tá? Especificamente essa porque a gente morava do lado dela. E lá tinha muitos soldadores que ficavam juntando os navios. E como essas empresas são muito grandes, tinha muitos soldadores que moravam em república, até para economizar dinheiro e voltar para os seus países. E a gente morava numa república. E por sinal, nessa república estava cheio de soldadores. Tinha soldador da Bolívia, tinha soldador do Peru, tinha soldador colombiano, da República Dominicana. E o pessoal morava lá para pagar barato, né? Pagar uns 300 euros, afinal de contas eles não paravam em casa, né? Ficavam trabalhando o dia todo.
Mas um dia, né, eu conversando com um desses soldadores, um peruano, ele me disse: eu ganho 3.500 euros. Estou insatisfeito, eu quero ir para a Suíça. Aí eu pensei comigo: cara, você está insatisfeito ganhando 3.500 euros e quer ainda ir para a Suíça para ganhar mais. E ainda ele paga tipo 150 euros na República, porque o valor dele era mais baixo lá. Ele pagava mais barato. Ele pagava mais barato para a proprietária da casa e enfim. E é lógico, a gente escuta, né, isso o pessoal falando: tô ganhando 3.500 euros. Você fala: meu, de imediato, isso é mentira. Mas eu vi as nóminas e eu realmente percebi que dava para ganhar aquela quantia que ele estava falando. Mas até nesse certo ponto, eu estava pensando: meu, com certeza o cara é super qualificado, porque se ele está conseguindo essa oportunidade de ganhar 3.500 euros, ele com certeza passou por muita formação até chegar nesse ponto, né? Porque a princípio, esse peruano, ele falou que ele tinha trabalhado no Chile, trabalhou no Peru, depois ele foi encaminhado, ele foi para a Espanha e tal. Então aquela coisa muito mais, vamos dizer assim, específica. Mas até aí tudo bem, era isso que eu pensava, que ele era super qualificado. Só que ele falou para mim: olha, o curso é 300 euros, você pega, faz e eu te consigo um trabalho lá. Foi isso que ele me falou a princípio. Fiquei meio assim, aquela coisa. Só que aí depois eu conversei com um colombiano que morava lá também. E ele já estava morando na Espanha há 5 anos, ele começou de baixo, ele trabalhava com coisas braçais, até que ele começou a trabalhar como soldador, ele teve uma oportunidade, porque ele já tinha uma experiência. Resumindo, dizia ele que ele ganhava 9.000 euros. Eu fiquei meio cabreiro, porque 9.000 euros, o cara vai ganhar aí convertido praticamente 51 mil reais. Se fosse colocar em consideração que ele estava pagando lá o aluguel e pagando as comidas, né, que obviamente ele tem que comer, tem que lavar roupa, tem que fazer as coisas, tava sobrando para ele livremente uns 45 mil reais. Mas eu fiquei meio assim, porque às vezes você tá morando assim numa república, o cara te fala isso e você fica assim meio desconfiado. Os caras estão falando, você sempre vai aumentar, você nunca vai dizer que você tá para baixo. Você fica meio desconfiado, você nunca vai acreditar logo de cara. Só que um dia, a minha sogra de Portugal, ela tinha ido para lá fazer uma visita. E eu tava levando ela de volta para a rodoviária. Aí tá aquela coisa, né? A gente foi para a rodoviária de Ferrol, chegamos lá e tinha um rapaz. Ele olhou para mim, viu que eu era brasileiro e aí ele perguntou: olha, eu não sei se o ônibus vai passar aqui agora e tal. Vocês estão esperando o ônibus de Portugal? Eu falei: a gente está esperando sim, é aqui mesmo. Aí conversa vai, conversa vem, ele me falou: eu trabalho aqui, eu fiz um curso em Braga, em Portugal, e eu tô trabalhando aqui em Ferrol. Aí eu falei: e dá para ganhar realmente muito bem? Ele me respondeu, até lembro o nome dele, Brandon. É Breno ou Brandon? É uma coisa assim, até adicionei o WhatsApp dele. Ele falou: cara, eu ganho 3.000 euros. E faz 1 ano que eu fiz o curso. E aí realmente eu vi uma pessoa aleatória que não tinha nada a ver com aquele círculo social que eu já estava incluso, né, de uma república de soldadores, que já é bastante convincente. Era uma pessoa aleatória que eu conheci na rua e simplesmente me falou isso. E ele não teria motivos para mentir, porque seria a única vez que eu veria ele, nunca mais veria ele, provavelmente. Então, enfim, realmente deu para ver que ele estava bem vestido, ele estava com celular de última geração, tá? Eu sei que isso não é muito um veredito, mas para ele estar na mesma região, né, no mesmo lugar e tal. E eu entendi uma coisa depois, que lá em Ferrol é a zona portuária, e zona portuária é soldagem naval. Soldagem naval é a soldagem que mais paga. Depois disso, a soldagem ferroviária, de trilho de trem, de ferrovias, que é muita responsabilidade também envolvida, né? Que paga um pouquinho menos, depois usina, depois fábrica, enfim, aí já é a soldagem convencional, mas basicamente são os mesmos modelos. E ele realmente estava falando: olha, cara, você tem que aprender isso, estuda um eletrodo, estuda TIG, estuda bastante, faz o curso sim e tal. O pessoal fazendo uma força, falando: não, você tem que fazer, é bacana tal, dá para ganhar muito dinheiro. E aí eu vi, nossa, realmente, aqui tá morando uma oportunidade legal de ganhar uma grana, de fazer uma grana real. E aconteceu que logo depois disso, por inúmeras razões, a gente voltou pro Brasil e eu comecei o curso no Senai. Eu tô fazendo um curso, é um curso rápido de 160 horas de soldagem arcoelétrico e oxigás, e isso por causa dessas experiências que eu tive lá na Espanha, onde eu vi o pessoal ganhando super bem. E eu via lá na República o pessoal falando: olha,
é legal, aqui eu tô recebendo super bem, mas eu quero trabalhar na Suíça. Porque a Suíça paga mais, né? O salário mínimo da Suíça é dois e tantos euros, né? Muita coisa e provavelmente o soldador lá deve ganhar uma fortuna muito mais do que na Espanha. Espanha, você recebe muito mais do que em Portugal, que por sua vez paga pior. E era inclusive esse movimento que o pessoal estava fazendo, saindo de Portugal para trabalhar na Espanha. O pessoal que trabalha na Espanha para trabalhar na Suíça. E assim sucessivamente, né? Você vai chegando, vai elevando o seu nível. E é uma bolha que agora quem aproveitar, tá? Se você ver esse vídeo aqui, aproveitar isso que eu tô falando, você pode ganhar e capitalizar muito dinheiro mesmo. Eu falo de mão de obra braçal, mas mão de obra braçal, vírgula. Não adianta você ser uma mão de obra de servente de pedreiro. Porque chega tantos imigrantes dispostos a ser servente de pedreiro, mas a maioria não solda, então você tem que se qualificar perante a maioria. Não adianta você fazer um curso que todo mundo está fazendo, que é igual programação, meu caso. Eu sou um programador. Eu lembro que em 2018 teve um boom da programação, porque teve o coronavírus, a pandemia, começou uma demanda tremenda, massiva, para a criação de apps, especialmente para mobile, para celular. Aplicativo de celular, aplicativo de delivery, aplicativo de conta, fintech, por isso que bombou as fintechs. Só que hoje em dia está saturado. Você chega em Madrid, você chega em Barcelona, você chega em Valência, você já está competindo com o pessoal que se formou lá, o pessoal que tem qualificações e às vezes, né, com muita competição, vem a consequência. O salário vai só diminuindo. E o caso do soldador, não. Eles estão precisando muito, mas muito, toda hora. Inclusive tem um grupo, tá? Vocês podem entrar aqui no meu grupo aqui do WhatsApp, lá eu posto vagas. Todo dia tem vaga de soldador, todo dia. O cara saber eletrodo revestido, mas tem que ser bom, tá? Não adianta você ser o cara que só fez o curso e não tá praticando. Tem que ser bom. Eletrodo revestido, MIG-MAG, TIG, enfim, as principais. Mas as principais mesmo, eletrodo revestido. A primeira delas, a mais usada, que se você ser muito bom, definitivamente você já consegue um trabalho de cara. Ah, mas Thiago, como que funciona para você trabalhar nessa Navante? Simples, você vai lá, tá? Tem os contatos, você pode entrar aqui no meu WhatsApp, por isso que eu indico você entrar no WhatsApp, mas tem vários outros também. Você faz uma provinha para entrar, você faz um exame prático para mostrar se você é bom. E se os caras verem, não, realmente a solda desse cara tá saindo perfeito, o arco elétrico desse cara aqui é muito bom, ele faz uma solda bonita, sem perfuração, né, aquela solda bacana, você tá dentro, é isso que você precisa. Bom, essa foi a minha experiência, né? Hoje em dia eu tô fazendo um curso, eu tô até ali inclusive, a minha caixa de ferramentas, estou praticando. Foi a oportunidade que eu vi, realmente uma profissão muito bacana. Cheguei a ver outras profissões, como por exemplo em Portugal, o cara que é gruísta, que trabalha com a grua. Grua aqui seria guindaste, né? Aqueles guindaste de obra, assim, grandão e tal, mas eu acho muito perigoso aquilo, não curto, não acho muito legal. Empilhadeira também, é um curso que eu vi, mas só que eu acho, na minha opinião, que o curso de soldagem é o que há de melhor agora, definitivamente. Se você puder aproveitar, inclusive o curso está ficando mais caro, está aumentando a procura. Daqui a um tempo esses cursos vão estar uma fortuna. Então tem que aproveitar o momento de fazer agora. Agora, sobre a minha profissão, né, que eu sou um programador. Além da competitividade, tem um outro fator, que é o fator IA. Por exemplo, eu faço site, JavaScript e HTML. Tem sites, tipo o ChatGPT, a gente não vai longe. Você pede para ele fazer o site, ele faz o site do zero. Né? Você fala, faz um site em HTML, ele te gera o código. Essencialmente, é uma escrita. Se você saber escrever e pontuar a sintaxe, né? A sintaxe dessa linguagem de programação, assim como qualquer linguagem idiomática, de português, de inglês, de qualquer coisa, você já tem aí o negócio pronto. Se você souber escrever, já está pronto. E a IA já está fazendo isso. Mas a soldagem também, tem robô. Nem sempre. Bom, pelo menos para mim faz sentido. Fala aí nos comentários o que você acha, que eu gostaria muito de saber. E se esse vídeo bater 100 likes, eu vou fazer um vídeo dedicado falando por que eu voltei para o Brasil, o que eu estou fazendo, como que está o meu processo, né, de visto, como que eu estou me preparando para voltar, tá? Mas resumindo, um dos principais motivos foi por conta disso. Eu vi o pessoal que tem essa qualificação técnica conseguindo resultados muito melhores do que os meus, né? Não é uma inveja, é uma
vontade de crescimento. Eu vi esse pessoal assim e falei, cara, realmente tem um mundo aí a ser explorado, muito bacana hoje em dia. Eu curto muito essa área. E é isso. Bom, enfim, vejo vocês nos próximos vídeos. Fui!